Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão e minha irmã. Convido já você a compartilhar os nossos vídeos, as nossas homilias nas redes sociais, no seu WhatsApp, no grupo da sua família, para que mais pessoas consigam acompanhar o Evangelho todos os dias. Hoje é domingo, dia do Senhor, início da caminhada do tempo comum, estamos no quarto domingo e nós temos hoje como Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 21 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então lhe disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-a também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga, levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo ali debaixo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos iniciando o ministério de Jesus na Galileia e nós temos nesse momento a sequência do Evangelho do domingo passado. Quem esteve na missa ou na celebração no domingo passado se lembra que nós tivemos o início de Lucas falando sobre o seu livro, falando sobre as expectativas que ele iria colocar dentro daquela passagem de Jesus aqui na terra, e também nós temos a passagem que Jesus prega, lê a palavra lá na sinagoga, e a gente tem agora essa sequência também em Nazaré. A grande mensagem de hoje é que o profeta ele não tem uma vida fácil. O profeta ele sofre solidão, ele sofre inquietações, discriminação, preconceito, até mesmo questionamentos, mas, por um outro lado, a alegria e a paz interior de servir a Deus e ter Deus ao seu lado, essa alegria que é tão importante para a vida do profeta. E desde aquela época, e aí Jesus ele cita alguns dos profetas, como Elias, também ele fala sobre Eliseu, e se coloca também como exemplo de que não é fácil pregar nos seus domínios. Nós como ministros, na formação nós ouvimos muito isso com os nossos formadores, a Sônia e o Antônio, que fazem parte da formação aqui da nossa paróquia, de que não é fácil celebrar na nossa própria comunidade. Toda vez que a gente celebra na nossa comunidade, é um pouco difícil porque a palavra não entra diretamente às vezes no coração de algumas pessoas, porque vem aqueles apontamentos. Quem que é esse? Eu sei do seu passado, eu sei da sua vida. Da mesma forma, Jesus, quem é aquele lá que está falando, que se acha o todo-poderoso? Não é o filho do José, o carpinteiro? Da Maria, aquela moça simples? Então, Jesus ele fica triste ao mesmo tempo, mas alerta aquele povo para que realmente tome cuidado, porque justamente aquele povo de Nazaré esperava, e não só eles, mas outros povos também, de que Jesus ou que o Messias seria um grande curandeiro, ou um príncipe que viria num grande palacete, mas na verdade o propósito de Deus era outro. Era de um Jesus que iria trazer a palavra, que iria trazer a fé, que iria mostrar para as pessoas que a caridade, o amor, que é também colocado nessa segunda leitura de hoje, da segunda leitura deste domingo, o amor
Isso que vai fazer com que os milagres aconteçam, né? Sem muita pirofagia ou alguma coisa tão grandiosa. Essa grandiosidade é na pequenez, é na simplicidade. E eles não conseguiram, a princípio, entender o propósito de Jesus, ao ponto de quase tê-lo jogado. Só que aí Jesus se retirou-se daquele local e continuou a sua caminhada. Depois tem algumas curas que acontecem nessa passagem na Galileia. Então que nós, que temos funções de pregação, né, ministros, sacerdotes, pregadores da renovação carismática, até mesmo os catequistas, pessoas que fazem parte de alguma pastoral que evangeliza, que catequiza, e todos nós como cristãos não se acovardamos de falar da palavra de Deus para as pessoas, porque às vezes nós tentamos ser profetas na nossa casa e a gente não consegue. Não é fácil falar de Deus para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, né? Quem é ele que está falando de Deus para a gente? Nós conhecemos, né? Quando a gente tenta falar de Deus para um afilhado, para um sobrinho, para um tio, mas é preciso que a gente tenha coragem como Jesus teve, que tenha audácia como Jesus teve, para que a gente consiga tocar nos corações, sejam eles quais forem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha um excelente domingo, se cuide. Infelizmente temos o início de ano com muitos casos de Covid. É importante que a gente possa cuidar uns dos outros com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, com vacinação, para que a gente possa mais uma vez passar por esta onda. Estamos e continuaremos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.